Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Espero que eu esteja contribuindo, né, para que, em comunhão com outros, através de, de comentários, que é o que eu peço, né? Eu sempre digo aqui no canal, o canal não é monetizado. Eu sempre digo que quem quiser compartilhar o vídeo pode compartilhar, quem quiser curtir pode curtir, mas eu não peço nada disso, até para não trazer engajamento no canal. Já expliquei isso para vocês, né? Quando vocês veem alguém fazendo algum estudo, alguém pregando, clica aqui, curte, comenta. Eles fazem isso para poder trazer recursos financeiros, tá, para ele. Eu não estou julgando ninguém, eu não sou contra isso, mas o meu objetivo aqui nesse canal não é trazer recursos financeiros em benefício próprio, tá? Muito menos trazer recursos financeiros, né? O objetivo aqui é fazer um estudo em conjunto. E por isso que eu peço para que comentem, né? Para que eu possa aprender e possa ajudar, né? A ensinar vocês sobre um pouquinho do que eu aprendo, né? Eu estou trazendo um tema hoje que é uma interrogativa, né? Todos somos filhos de Deus, esse seria o tema. E quem nunca ouviu falar dessa frase, né? Todos somos filhos de Deus. Alguém chegar para você e falar, não, você é filho de Deus. Não, não é, gente. Não funciona assim. Eu separei esse tema porque eu vejo, baseado nas redes sociais, né? Muita gente falando sobre isso, que todo mundo é filho de Deus. Na verdade, isso poderia até ser considerado, no meu humilde entendimento, na criação, lá no início de tudo, entre Adão e Eva, isso até poderia ser considerado filhos de Deus a partir do momento que de Adão foi criado. Mas depois que o pecado entra, né, depois que Eva come do fruto proibido e dá a Adão, no meu entendimento, isso cai, tá, por terra. Eu não... E aí, pelo estudo que eu fiz aqui, eu não concordo com isso, né? E é certo ou errado dizer que todos somos filhos de Deus? Na minha concepção, errado, tá? É errado. Nós não somos filhos de Deus. Pelo contrário, né? A Bíblia diz que nós somos filhos do inimigo, né? Todos nós nascemos filhos do inimigo. Eu vou trazer esse estudo aqui para vocês, tá? Infelizmente, não somos todos filhos de Deus. Na verdade, nós somos filhos do diabo. Vocês não precisam ficar assustados com isso, tá? Eu vou explicar tudo direitinho. O primeiro ponto de vista, gente, é que Jesus é o único Filho de Deus. E a gente vê isso, né, na Bíblia, tá? Vamos abrir a Bíblia lá em João 3, vamos ler do versículo 16 ao 18. João 3, quem quiser me acompanhar, fica à vontade, do versículo 16 ao versículo 18. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem não sabe, né, pode ir lá no dicionário, unigênito é único, o único filho dele, tá? O único filho de Deus, Jesus Cristo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer é julgado. Quem não crer já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Tá? Versículo 18. Quem nele crer não é julgado. O que não crer já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Uma outra observação que eu queria trazer para vocês no meu testemunho eu falei sobre isso e eu fui batizado na igreja evangélica, mas antes eu fui batizado na igreja católica, fui batizado já velho assim, entre aspas, porque geralmente na igreja católica eles têm aquela doutrina de batizar a criança quando nasce, né? Eu fui batizado com 12, 13 anos e eu fiz primeira comunhão, eu tive um estudo dentro da igreja católica e eu aprendi algumas orações, né? Dentre elas a oração Creio em Deus Pai, uma das religiões mais antigas, e eu decidi citar aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas caso vocês não conheçam, eu vou citar um pedacinho aqui ao início, tá? O início até, digamos que seria um terço da oração.
que é crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. A própria oração lá da Igreja Católica diz, e em Jesus Cristo, seu único Filho, tá? Então, isso não significa que nós não pertencemos ao Pai, isso não significa que nós não somos filhos de Deus. Eu vou explicar isso mais à frente. Filho de Deus, somente Jesus Cristo, tá? A gente, depois da vinda de Jesus Cristo, a gente teve a oportunidade de sermos reconhecidos como filhos de Deus através de uma adoção, tá? Através do Espírito Santo. E aí sim, a gente passa a ser filho de Deus. Mas isso a gente vai ver lá mais para frente. Deus, ele não nos criou como filho dele, tá? Deus nos fez a imagem e semelhança. Tá lá em Gênesis, tá? E a gente vai abrir nossa Bíblia para ver também essa passagem lá em Gênesis. Quem quiser me acompanhar, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Todos nós, isso significa, todos nós refletimos um pouco da glória de Deus. Tá? Todos nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Mas é o que eu expliquei, isso não nos torna automaticamente filhos de Deus. O que eu posso dizer é que ninguém nasce filho de Deus. Né? Todos os homens nascem em pecado. A partir daquele momento ali, que eu vou ser repetitivo, que Eva come do fruto proibido, todos nós nascemos em pecados e somos inimigos de Deus, servos e filhos de Satanás. Foi lá na queda de Adão que separou, né, que gerou o pecado e separou Deus, não nos deixando pertencer à sua família. Na verdade, a Bíblia diz lá em João 8, e eu vou ler esse versículo mais completo abaixo, ele diz lá em João 8, quem quiser abrir, tá? João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí, como eu disse, mais à frente a gente vai refletir um pouquinho, vai ler esse texto um pouco completo, né? Do versículo do 21 ao 59, e a gente vai entender essa passagem. Eu não estou aqui para assustar ninguém, né? Eu estou aqui para poder explicar que todos nós já nascemos pecadores, e enquanto pecadores nós pertencemos ao diabo, e existe sim, tá? Uma maneira de sermos chamados filhos de Deus, porque Jesus veio ao mundo e deu essa possibilidade quando ele morreu por nós, né, para poder redimir nossos pecados. Ele deu essa possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Algumas pessoas podem estar perguntando: mas e antes da passagem de Jesus Cristo, né, a aliança com Abraão, o povo escolhido de Deus? Foi o povo escolhido de Deus, né? O povo de Israel era o povo escolhido de Deus, povo que Deus escolheu para ele, tá? E era o povo, não eram os filhos. Ele escolheu o povo dele naquela época, naquela aliança que ele fez com Abraão, tá? E muita gente deixou de ser o povo de Deus por quebrar os princípios de alguns mandamentos, digamos assim, por fazer idolatria, por não respeitar as leis de Deus da época. E aí isso no Novo Testamento muda, né, com a vinda de Jesus Cristo, e a gente pode sim
sermos adotados e considerarmos filhos de Deus. E a gente vai ver aqui na Bíblia. Vamos ler agora Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em outras versões, eu estou lendo aqui a versão Almeida Revisada Atual, a ARA, em outras versões aqui diz, em vez de filhos da ira, filhos do mal, enfim. João, agora a gente vai ler João, que diz a passagem que somos filhos do diabo. João, capítulo 8, do versículo 21 ao 59. E aqui a gente vai ler bem completinho. Jesus defende a sua missão e autoridade. É o que está aqui o tema na minha Bíblia, tá? O tema é Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, versículo 21, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso é Jesus falando, tá? Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois de cá, de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: quem é, desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois a descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe respondeu: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou Jesus: se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí Jesus diz aqui no versículo 44, tá? Versículo 44.
vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, desculpa. Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro ao meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos ler aqui agora 1 João 3, 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 10. 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 10. Quem não quiser seguir, pode ficar tranquilo que eu vou botar a descrição de todo o estudo lá na descrição do vídeo. Na minha Bíblia tem um título que diz: Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também santos. Vede, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aí você deve estar perguntando: mas você disse que nós não somos filhos de Deus e você acabou de ler aí pra gente em 1 João, vede quão grande é o amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sim, nós somos chamados de filhos de Deus a partir do momento em que há mudança na gente, tá? A partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós somos chamados filhos de Deus por adoção, tá? E eu vou ler mais à frente aqui. Vamos lá no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, assim, no meu entendimento aqui desse versículo, dessa passagem aqui, desse trecho que a gente leu, nós somos chamados filhos de Deus por adoção a partir do momento em que Jesus vem e morre para salvar os nossos pecados, né? Se entrega para poder salvar os nossos pecados e nos dá a oportunidade de nascermos novamente filhos de Deus. Eu vou ler isso mais abaixo, né? Que é através do ato de aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, do ato de sermos batizados através do Espírito Santo. Tá? Aqui diz: a boa notícia é: podemos ser adotados como filhos de Deus. Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados. Por causa da sua morte e ressurreição, podemos voltar a ter comunhão com Deus. Com nossos pecados todos perdoados, podemos escolher entre a vida eterna e a morte. E aí tá lá. Bom, dando continuidade, vamos abrir agora a Bíblia em Hebreus 12, do versículo 1 ao 13. Na minha Bíblia tem um tema, está dizendo: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigues desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes. Filho meu, não consigo falar a palavra. Desculpa, gente. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não o corrige? Versículo 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Eu vou fazer um comentário já a respeito desse trecho, mas vamos ler agora também Romanos, tá?
que fala sobre sermos filhos herdeiros. Romanos 8, do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente viverás. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, gente, nessas duas passagens que eu li, tá em Romanos 8, do versículo 12 ao 17, e em Hebreus 12, do 1 ao 13, mostra, eu tenho entendimento aqui, né, e aí se eu estiver errado eu peço para que vocês me ajudem, para que vocês comentem. Eu tenho entendimento que a gente tem a opção de sermos chamados de filhos de Deus através do Espírito Santo, né? A partir do momento que a gente acredita, que a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo, eu já falei isso. E aí muita gente acha, e aí vem uma outra questão, muita gente acha que a partir do momento que somos chamados filhos de Deus, que recebemos essa adoção através do Espírito Santo, através do batismo, que as coisas vão se tornar, assim, digamos que mil maravilhas, porque o que a gente vê nas igrejas hoje são pregações voltadas para as promessas, são pregações voltadas para a prosperidade, né, para, enfim, e eu não vejo a coisa desse tipo, eu não vejo a ação de nos tornarmos filhos de Deus, de seguirmos Jesus como só alegria. Até porque se a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, a gente não deve ficar nos gloriando, nos glorificando, a gente não deve vender o Evangelho. Jesus Cristo não vendeu o Evangelho, gente. Jesus Cristo ensinava o Evangelho. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que o que ele recebeu de graça, ele daria de graça. E se eu estou tendo algum entendimento aqui sobre a palavra, foi porque o Espírito Santo me deu. E aí não tenho porquê de eu estar vendendo isso. E aí muita gente acha que a vida vai se tornar fácil. E não fica fácil, tá, gente? Aqui na passagem diz que se a gente tem um pai, né, um pai terreno, um pai humano, se o nosso pai, que é humano, cheio de falha, né, pecador, ele tenta nos corrigir da melhor maneira. Eu, como pai, eu tenho um filho que está fazendo 15 anos agora, eu tento corrigir, né? Eu sou às vezes meio ríspido com ele. Teve uma fase, sim, da minha vida que eu corrigi meu filho batendo nele, né? E aí até uma determinada idade que ele começou a ter uma consciência, que ele começou a entender das coisas, eu simplesmente sentei com meu filho e falei para ele, daqui para frente eu não bato mais em você, eu vou te educar de outra forma, eu vou conversar contigo e aí eu vou começar a te colocar de castigo, vou te tirar algumas coisas, né? Vou te tirar as coisas que você mais gosta. Nos dias atuais seriam telefone, internet, videogame, televisão, enfim, entendo aí como quiser. E aí a gente como pai, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente como pai humano, cheio de falha, a gente tenta dar o melhor para os nossos filhos. Como que depois que a gente aceita Jesus Cristo, que a gente é batizado pelo Espírito Santo, a gente não vai estar debaixo, né, de uma educação, debaixo de uma autoridade do Pai Celestial, a gente não vai aceitar isso, né, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? A partir do momento que a gente é adotado, a partir do momento que a gente é chamado de filho de Deus, a gente tem Deus como Pai. E aí, como é que é isso? Como é que a gente vai aceitar, né, a educação que Deus quer nos dar
doutrina não seria a palavra correta, mas a maneira de viver, né, como filho de Deus. E aí, gente, não é isso tudo que a igreja prega. É dificuldade, tá? É sofrimento. Aqui na palavra diz, né? Considerai, pois, no versículo 3 de Hebreus, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigues, desmaiando a vossa alma. Tem outro versículo que diz aqui, deixa eu só pegar aqui, porque o Senhor corrige a quem ama e açoito a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrija? Toda disciplina, no versículo 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados frutos de justiça. Então fica claro aqui na Bíblia que não é um caminho fácil a ser seguido, tá? E aí, quando você se torna filho de Deus, eu já citei isso num vídeo anterior, falando inclusive sobre o meu testemunho. Quando você está no mundo, que você está pecando, que você está fazendo as vontades da carne, você pertence ao diabo, você é filho do diabo, a gente nasce filho do diabo. E aí tá tudo mil maravilhas, entendeu? Se você procura, se você acha que você é uma pessoa correta por você não roubar, né? Por você fazer boas ações, né? Por você ajudar o próximo, mas não aceitou Jesus Cristo, sinto muito, meu querido, você é filho do inimigo, tá? Você é filho do inimigo, sinto muito, você não é considerado filho de Deus. E aí não adianta, por mais correto que você seja, por mais correto que você seja no seu trabalho, na sua família, na sua casa, enfim, você não é considerado como filho de Deus. E aí quando a gente toma essa atitude de nos tornarmos filhos de Deus, o inimigo ele fica furioso. O inimigo ele quer trazer você para ele de volta. Então a gente passa sim por adversidades, a gente passa sim por dificuldades, né? No meu caso, eu passei por diversas. Eu falei, não vou ser repetitivo para o vídeo não ficar muito longo, mas eu passei por diversas dificuldades. Quando a gente decide a caminhar com Deus, quando a gente se torna filhos de Deus, realmente adotados por Deus, a gente tem diversas dificuldades. A gente passa por muita dificuldade, provações, né? Deus permite que isso aconteça para que, de certa forma, a gente seja modelado, né, pela fé, que a gente seja modelado pelo Espírito e que a gente lá na frente, venha ter condições, né, devido a todo o sofrimento que a gente passou, devido a toda a dificuldade que a gente passou, de recebermos as bênçãos e usufruir, tá, das bênçãos ou das promessas que Deus nos promete, né? Assim como Jesus também usufrui, né? Co-herdeiros, né, junto com Jesus, digamos assim. Então, gente, o estudo é esse, tá? A conclusão que a gente chega é que a gente precisa de se arrepender, a gente precisa arrepender-se dos nossos pecados, que a gente precisa crer em Jesus como nosso Salvador, que a gente precisa receber a adoção, né, de sermos chamados de filhos de Deus, precisamos sermos batizados, tá? E a partir desse momento o Espírito de Deus habita em nós e esse próprio Espírito nos convence, tá? Nos convence. Hoje eu tenho certeza, tá? Hoje eu tenho certeza, eu digo para vocês de carteirinha, né, que eu sou filho de Deus. Eu fui adotado, né? Eu fui chamado, eu fui escolhido, né? Continuo ainda, eu tento buscar a santidade, santo só Jesus Cristo foi, né? Todos nós, seres humanos, somos falhos, mas devemos buscar a santidade, devemos buscar ser melhor a cada dia. Nas minhas orações, todos os dias de manhã, eu peço a Deus para que eu seja uma pessoa melhor, né, do que fui ontem, que eu seja uma pessoa melhor a cada dia e que eu venha fazer o que é correto perante os olhos de Deus. Porém, a busca pela santidade é algo muito complexo, é algo muito difícil e se torna fácil uma vez que você alimenta o seu espírito. E aí existem algumas formas de você alimentar o espírito, através de estudo, através de um louvor, através da leitura bíblica,
da oração, da comunhão junto com os irmãos, e é uma vez do jejum, né? E é uma vez que você está com o seu espírito fortalecido, você consegue ter um certo domínio sobre as vontades da carne. Gente, eu espero que tenha ficado claro o estudo. Eu não estou aqui para assustar ninguém, né, com o tema dizendo que não somos filhos de Deus ou que somos filhos do diabo. O intuito aqui não é esse, o objetivo não é esse. O objetivo foi esclarecer que todos nós nascemos pecadores, continuamos pecadores, e se não aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, se não nos batizarmos, não andarmos com o Espírito Santo de Deus nos guiando, a gente está na morte que foi citada lá, né? Na morte perpétua. Infelizmente a gente não é salvo e não somos considerados, muito menos chamados filhos de Deus. Mas, por Jesus ter vindo, morrido por nós, levado os nossos pecados, a gente tem essa opção. Então aí basta você querer, né? Seguir a Jesus Cristo, ser chamado de Deus, ou continuar na vida de pecado, né? E com a educação que seus pais biológicos deram e vivendo o mundo do jeito que está, né? Você tem um livre-arbítrio para isso, né? Deus é perfeito, Ele te deu isso, e aí você que escolhe o caminho que você quer seguir. Lembrando que o caminho é estreito, né? O caminho é estreito, está escrito lá na Bíblia, né? Que o caminho é estreito. Gente, forte abraço, Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe sua família, né? Que o Espírito Santo de Deus possa abrir a mente de vocês, possa esclarecer a vocês sobre qualquer dúvida, que eles venham revelar a verdade para vocês, né? Que os anjos de Deus estejam presentes nos seus lares, nos seus empregos, dentro dos seus carros, né? Seja lá onde você estiver ouvindo esse vídeo, que Ele possa estar te protegendo, te iluminando, te dando sabedoria e força, para que a gente possa seguir um dia de cada vez. Isso torna as coisas muito mais fáceis, seguir a Jesus Cristo e fazer o que é correto perante os olhos de Deus. Tchau, tchau, forte abraço.